Nós voltamos com Entre Aspas, e a pergunta que nós deixamos no ar antes do nosso intervalo foi como conciliar essas qualidades inerentes da justiça, que é a independência e a autonomia, com um certo controle justo e razoável das atividades dos tribunais e do juiz. Por favor. Veja, tem vários tipos de controle, o CNJ certamente é um instrumento importante. Basicamente, dois tipos de controle. Um é um controle administrativo, da gestão. O Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, digamos, padeciam de diversos vícios de má gestão, má alocação de recursos, e esse órgão veio e está emprestando um importante papel em produzindo informação, recomendando melhores práticas de gestão e, portanto, controlando o funcionamento da instituição globalmente. Não o juiz no caso a caso, mas a gestão. Outro ponto que tem uma função mais residual, que é o controle correicional. Por que residual? Porque, como já foi dito, 50, 60 casos por Brasil é muito pouco, mas que tem, ao meu ver, um papel importante, que faz com que outras instituições, que as próprias corregedorias trabalhem melhor, ou seja, isso empresta um serviço ao funcionamento geral. E é importante dizer que esses 49 que foram punidos, nenhum é de São Paulo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um caso em que nós aplicamos apenas disponibilidade a uma juíza, o CNJ reformou e mandou a juíza voltar. Então, é importante que se diga isso. Com relação a essa questão, essa pergunta, não há problema nenhum, é trabalhar junto com o CNJ. Aliás, o CNJ emprestou muito do know-how da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que é verdade que seja dita. E os principais assessores da ministra Eliana Calmon são juízes de São Paulo, foram cedidos pelo São Paulo. Veja que situação. Agora, com relação a essa questão, não há nenhum problema, é só andar junto com o CNJ. O que eles tiverem de novidade, o que eles tiverem de know-how, eles passam para nós e nós vamos aplicar na gestão. Inclusive, nós temos um movimento Brasil Competitivo dentro do tribunal, que está nos auxiliando bastante a emprestar um pouco daquele know-how da empresa privada. Não se trata apenas também de coibir as irregularidades, é também tornar a justiça mais... Eu disse no meu programa... a justiça mais célere, mais justa, eu disse no meu programa que é procurar ajuda do CNJ. Eficiente como administração. Como gestão, para como gestão. Isso é extremamente útil. E eles estão trazendo muitas coisas importantes para nós. Agora, porque sem isso é impossível fazer uma democracia. Principalmente num tribunal do tamanho de São Paulo. Eu dou um exemplo do impacto de gestão. Se a gente pegar o que acontecia há alguns anos atrás, em termos da criação de uma nova vara, criação de uma nova promotoria, com muita frequência, cidades mais ricas, com uma população até menor, eram favorecidas na criação de cargos, em detrimento de cidades mais carentes, população. Por quê? Exatamente. Porque o juiz, o promotor, a lógica corporativa e havia um contorno político também, havia um controle político da situação. Isso acontece muito na Justiça Federal, lá no Congresso. Se criam, às vezes, varas em locais em que não há necessidade de se criar. E outra coisa que eu digo é o seguinte, na verdade, nós temos, inclusive, situações em que a nossa estrutura não funciona ainda adequadamente, não está a pleno vapor. Então, nós precisamos primeiro pôr a casa em ordem, antes de criar qualquer outra unidade judiciária. Então, vamos pôr a casa em ordem, vamos estruturar esses órgãos que nós temos para plena eficácia, e depois nós vamos, então, criar uma nova unidade. Espero que esse debate tenha contribuído de alguma forma para a gente seguir em frente, para ter uma justiça que o país, que hoje é a sexta economia do mundo, mereça, né? Então, eu agradeço muito ao desembargador Ivan Sartori e ao professor Ronaldo Porto Macedo pela participação no programa. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. O Entre Aspas volta na quinta-feira. Até lá.